Você estava no estoque. Isso, no estoque. Então, aí eu tinha um estoque inicial de 15, mais as compras líquidas que eu fiz no período de 19.875, menos aquilo que eu consumi, ou seja, aquilo que saiu do meu estoque, né? E chego no valor total de estoque aqui de 14.605. Transporto isso aqui também para o meu saldo aqui do meu balanço, tá? Então, pessoal, a gente já passou por todos lá, atualizamos todos os saldos de todas as contas, exceto o nosso saldo de caixa e banco, né? Que o nosso saldo de caixa e banco, como foi informado lá no enunciado, ele é obtido pela diferença. Ou seja, eu já fecho aqui o meu passivo, que eu já tenho todos os dados de todas as contas, né? E chego no valor total aqui de 15.810.942,21, tá? E vou fazer aqui a minha diferença. Qual conta que eu vou fazer? Pego o valor total aqui do meu passivo, menos o meu permanente, que eu já tenho ele fechado aqui também, menos o meu estoque de material, menos a duplicatas a receber, menos a aplicação financeira, tá? E aí, eu já tenho automaticamente o meu valor do meu caixa, que é 764, 878 e 88, tá? Informa aqui o valor do meu caixa obtido pela diferença e fechei aqui o meu passivo, tá? Aí a gente vai chegar na prova que a gente chama, né? Na verdade, na prova dos 9 aqui, na hora que a gente estiver fazendo o nosso fluxo de caixa. Que quando a gente fechar o fluxo de caixa, a gente vai ter condição de saber se esse saldo que nós obtivemos aqui pela diferença, se ele realmente está correto. Por quê? O nosso saldo final aqui do fluxo de caixa tem que ser exatamente igual esse valor aqui que a gente encontrou pela diferença. Ok? Todo mundo entendeu aqui como que a gente consegue fazer o fechamento da projeção do balanço? Querem Você tirar pode falar de novo? Oi? Você pode falar de novo como é que você chegou aí? Do saldo do caixa? É. Olha só, a gente já informou todos os saldos aqui do balanço, não informamos do passivo? No passivo. Uhum. Beleza, então fechamos o passivo. Por isso que eu falei com vocês que é bom também começar pelo passivo, porque quando você fechou o passivo, você já tem um valor que tem que fazer, que tem que fechar o seu ativo também. Fechei aqui e cheguei no montante de 15.810.942,21, tá? Também já tinha fechado todas as minhas contas aqui no meu ativo, exceto essa de caixa, tá? Então, tem que descobrir quanto que tem que ser o meu saldo de caixa. E eu vou fazer isso fazendo pela diferença entre ativo e passivo. Então, vou pegar os 15.810.942,21 menos o meu valor total aqui do permanente, que eu já tenho, que é 14.993.500, menos o meu saldo aqui final de estoque de materiais, menos o meu saldo de duplicatas a receber, menos o meu saldo de aplicação financeira, tá? Vou chegar num valor. Esse valor tem que ser o valor do meu caixa. Porque se não for esse valor, o meu ativo e passivo ele não vai bater. Tá? Então, por isso que eu faço essa diferença para eu poder chegar até o meu saldo final aqui do caixa, tá? E quando a gente estiver fazendo agora o fluxo de caixa, é que a gente vai ter condição de verificar se esse saldo encontrado aqui no caixa, no banco, está correto. Por quê? O meu saldo final encontrado no meu fluxo de caixa, ele tem que ser exatamente igual ao meu saldo aqui de caixa e bancos obtido por essa diferença entre ativo e passivo. Entendeu, Professor? Sim. Entendi. Aí eu tenho uma outra dúvida. Pode ser uma dúvida bem boba. Mas assim, ali onde que tá, em cima aí, no projetado, no ativo circulante, como se deu esse valor? O 817? É a soma aqui, olha. Acho que eu tô fazendo confusão. É a soma total aqui do caixa, mais aplicação financeira, mais duplicados a receber, mais estoque de materiais.
Então, e aí o permanente não entra. Não, permanente não entra, porque é um outro grupo, né? O ativo circulante, ele é diferente. Não, tá certo, faz sentido agora. Faz sentido. Tá? Tá bom, obrigada. Uhum. Nada. Gente, mais alguma dúvida aqui para poder fazer a projeção do balanço? Sim, professora, só para sanar essa dúvida aqui, lá na projeção do passivo, lá no patrimônio líquido total, eu vou somar todo o patrimônio líquido, eu vou subtrair ele eu subtraio com lucro acumulado, não é isso? Não, ou é reserva? Não é porque é o seguinte, aqui você teve um prejuízo, né? Porque essa conta aqui é lucro, prejuízo acumulado. Então, ela pode ser uma conta positiva ou negativa, vai depender do resultado, tá? Que foi encontrado. Nesse exercício aqui, foi um prejuízo. Então, se ele é um prejuízo, ele diminui o meu patrimônio. Então, eu vou diminuir ele. Se fosse um lucro, eu vou somar, porque está aumentando o meu patrimônio. Ah, tá. Sabe por quê, professora? Eu tava com a dúvida. Eu tava pegando a reserva legal e subtraindo com o total do patrimônio líquido. Aí, então, na verdade, ou eu somo, se for positivo, referente ao lucro acumulado, ou eu faço ele negativo do lucro acumulado, né? Eu tava olha fazendo... só. Não. O que acontece? Aqui, pessoal, aqui a gente tem todas as nossas contas do patrimônio líquido, certo? O nosso patrimônio líquido é todo o recurso que a empresa tem. Todo o capital próprio que ela tem está aqui. Todo o dinheiro que ela investiu, tá? Então, a primeira coisa que talvez o que está faltando para vocês são os conceitos básicos lá de trás do que é o que são o patrimônio líquido. Essas reservas aqui, que são constituídas ao longo dos exercícios, elas são reservas que estão ali para poder agregar os valores ao patrimônio. Ou seja, é algo que está aumentando o meu patrimônio, tá? O que acontece? Dentro dessa conta aqui, lucros ou prejuízos acumulados, você pode ter valores que vão aumentar o seu patrimônio ou você pode ter valores que vão diminuir o seu patrimônio. Se você teve um lucro, ou seja, algo que está sobrando para você, você tem um valor a mais, ou seja, você vai somar no seu patrimônio líquido. Se você teve um prejuízo, ou seja, você ficou mais pobre, um pouquinho, a empresa ficou mais pobre. Então, isso está diminuindo o patrimônio. Então, primeira coisa que você tem que entender, essas reservas aí, você vai sempre somar elas, tá? A não ser que seja algum outro tipo de reserva que seja redutora, mas normalmente todas as reservas, elas são de natureza credora e que estão ali para poder aumentar o seu patrimônio. Tá? Então, o que você vai fazer? É somar o saldo do seu capital social, mais o saldo da sua reserva de capital, mais o saldo da sua reserva legal, mais o saldo do seu lucro prejuízo acumulado, que vai ser positivo ou negativo de acordo com o resultado apurado lá na sua DRE. Nesse exercício aqui, na DRE a gente apurou um lucro, mas o meu saldo anterior era um prejuízo. Então, o que eu fiz? Eu só diminuí o meu prejuízo, mas eu ainda continuei com o prejuízo de 227. Tá? Então, eu tenho que somar 11 mais 2 milhões, mais os 2.689,7, menos 227.761,93. Por que menos? Porque ele é um prejuízo. Entendido, Simone? Sim, obrigada. Entendeu também, pessoal? Isso é importante, porque se você soma errado, você pode até ter chegado no valor, mas se soma errado, seu balanço fica errado, aí tudo fica errado. Ok? Tá. Mais dúvida aqui em relação à questão da montagem do balanço? Então, vou passar para o fluxo de caixa, tá? Então, olha só, antes da gente ir para os números do fluxo de caixa,
eu vou explicar de novo aqui como que é a estrutura, porque vocês estão falando comigo que vocês estão ainda com dificuldade de montar a estrutura. O fluxo de caixa, pessoal, ele é montado, ele é formado de 3 partes, tá? Em 3 partes. A primeira é o que a gente chama de atividade operacional. Dentro da atividade operacional, eu vou informar todos os valores que eu recebi referente à minha atividade. Ou seja, tudo referente à minha atividade fim, aquela atividade que a empresa ela exerce no dia a dia. Então, olha só, eu vou informar tudo aquilo que eu recebi de vendas, porque eu vendo um produto, é a minha atividade fim. Eu vou informar tudo aquilo que eu paguei os meus fornecedores, porque eu preciso comprar e pagar. Eu tenho que informar tudo aquilo que eu paguei de impostos, porque ele está esses impostos incidem sobre a minha operação, né? Eu preciso informar tudo aquilo que eu paguei de despesa administrativa, porque sem a despesa administrativa eu não consigo funcionar, ou seja, não consigo operar. Eu vou informar tudo aquilo que eu paguei de impostos, de folha de pagamento, ou seja, tudo aquilo que está no meu dia a dia ali da minha operação, tá? Então, tudo que engloba as nossas atividades operacionais, todos os recursos que entraram e que saíram do caixa da empresa, é nas atividades operacionais que eu vou colocar. Tá? Então, na hora de mexer, de classificar, você tem que entender, você tem que se perguntar, isso aqui que eu estou pagando é da minha operação? É essencial para a minha operação? Se for, é lá dentro das atividades operacionais que você vai informar, tá? Agora, qual que é a outra parte do nosso fluxo de caixa? São as nossas atividades de investimento, tá? O que são essas atividades de investimento? São todos os nossos recursos que entrou ou que saiu do meu caixa, que foi relativo àquilo que eu investi na empresa, tá? Então, o que poderia ser? Eu comprei um imobilizado novo, ou seja, eu comprei uma máquina nova para eu poder produzir mais, ou seja, estou investindo mais em recursos para eu fazer uma produção. Então, isso é investimento. Eu aportei capital, ou seja, eu estou investindo mais dinheiro na minha empresa para que eu possa crescer mais. Isso é investimento. Então, também eu vou informar lá na minha atividade de investimento. Por exemplo, eu vou comprar uma participação numa empresa, numa outra empresa, que seja, vou investir numa outra empresa. É atividade também de investimento, tá? Então, por exemplo, eu vou pagar um dividendo, tá? Ou seja, eu vou remunerar o meu sócio, os meus sócios, por aquilo que eles já investiram ali na empresa. Também está dentro da minha atividade de investimento. Por quê? Porque tudo isso não está no nosso dia a dia, não está na operação ali da empresa. Não acontece toda hora. Então, você não compra um imobilizado toda hora, você não aporta capital toda hora, você não compra ações de outra empresa toda hora, você não distribui lucro toda hora, tá? Então, tudo aquilo que eu vou investir na empresa, eu vou informar lá nas minhas atividades de investimento. Beleza? Até aqui? Beleza, pessoal? Até aqui? Ok, beleza. Tá. E a nossa última parte do nosso fluxo de caixa são as nossas atividades de financiamento. O que eu vou informar dentro dessas atividades de financiamento? Tudo aquilo que entrou e que saiu do caixa da minha empresa, que são relativos a, por exemplo, eu tomei um empréstimo, tá? Eu fui lá no banco e adquiri um empréstimo. E isso é um financiamento. Tá? Estou ali financiando o empréstimo. Estou trazendo um capital de terceiros para dentro da minha empresa financiado. Então, isso eu vou informar lá dentro da minha atividade de financiamento. Eu paguei o empréstimo, ou seja, eu estou saindo dinheiro, pagando o financiamento que eu fiz. É lá também na atividade de financiamento que eu vou fazer. Eu paguei juros de empréstimo. Tá? É de lá também, ou seja, tudo aquilo que está financiando a minha atividade, tá?
E também, dentro das atividades de financiamento, a gente precisa informar o que pode entrar de recurso. Eu já dei o exemplo do empréstimo, mas, por exemplo, se eu estou constituindo uma nova aplicação financeira, ou seja, eu estou colocando um valor ali no banco para que esse dinheiro vai ser remunerado, né? Ou seja, o banco ali, que é um terceiro, vai me remunerar. Então, todos os juros que eu receber de referente à aplicação financeira é aqui também na atividade de financiamento que eu vou informar. Então, quando vocês estiverem montando fluxo de caixa, vocês têm que se questionar. Isso é também atividade operacional? Isso aqui é um investimento? Isso aqui é um financiamento? Isso aqui tá entrando dinheiro no meu caixa ou tá saindo dinheiro do meu caixa? Tá? Tem que fazer essas perguntas para vocês conseguirem fazer a montagem aqui do fluxo de caixa. Ok? Até aqui, nessa explicação geral do fluxo de caixa? Sim. Ok, Gisele, ok. Entenderam? Então, beleza. Então, vamos agora aqui montar efetivamente o nosso fluxo, tá? No nosso fluxo, a gente sempre vai iniciar com as nossas atividades operacionais, tá? Então, dentro aqui das minhas atividades operacionais, eu vou começar primeiro pelaquilo que eu recebi. Aqui, o que eu recebi da minha atividade de operação são as minhas vendas, tá? E como que eu sei qual foi o valor que eu recebi de vendas no período? É muito simples. O que eu vou pegar? Eu pego o meu saldo anterior aqui de duplicatas a receber, que eu tinha, mais aquele montante total que eu vendi no período, aqui, 95.500, menos o meu saldo final aqui de duplicatas a receber, de 7.958,33. E eu chego num saldo final aqui de num saldo de recebido no período, de 98.541,67. Ok até aqui, pessoal? Ok. Entendido? Beleza. Então, além das minhas vendas, agora porque da minha atividade de operação aqui no exercício, eu só tenho a venda, não tenho outra coisa que seja da minha operação que eu recebi, tá? Então, agora eu tenho aqui os meus pagamentos, tá? O que eu paguei? A primeira coisa que eu paguei são os meus fornecedores, tá? E como que eu faço para eu poder chegar aqui no valor total daquilo que eu paguei o meu fornecedor aqui? É o mesmo raciocínio. Só que ao invés de eu pegar as minhas vendas brutas, né, lá da DRE, eu vou pegar aquilo que eu comprei bruto. Então, são as minhas compras brutas, que está informado para vocês lá no primeiro exercício, que você tem lá o valor de compras brutas de 22.600, tá? Mais o seu saldo inicial aqui de duplicatas a pagar, menos o saldo final de duplicatas a pagar. E você chega no montante total aqui pago no período de 58.833,33. Beleza? Ok, pessoal? Aqui? Certo? Certo. Posso continuar? Pode. Então, beleza. Aí, depois, eu tenho que pensar o que mais é da minha atividade de operação. Lá no exercício, no final lá do número 2, eu falei que foram pagos todos as despesas administrativas, os custos gerais de fabricação, né? Que eu vou pegar e informar aqui, olha, paguei os custos, paguei as despesas administrativas, né? E informei também que os impostos sobre as compras, eles foram totalmente pagos, tá? Onde que eu vou encontrar esse saldo aqui de imposto sobre as compras? Lá também, no nosso primeiro exercício, você tem lá o orçamento de compras brutas e o orçamento de compras líquidas. Ou seja, o que eu compro bruto menos o meu valor líquido é o meu saldo final de imposto, né? Porque é o imposto que incide aí sobre as compras brutas para eu poder obter a compra líquida. Então, 22.600 menos 19.875, eu chego no valor de 2.725, que são os meus impostos sobre as compras.
Ok? Ok, pessoal? Ok. Beleza. E além disso, que também é da minha atividade de operação, que está lá no nossa primeira instrução na hora de montar o balanço, foi que os valores que nós pagamos de impostos sobre lucros foi 30% do nosso saldo final, né? Que a gente já calculou aqui na hora de montar o balanço, que foi de 3.106,46. Então, eu informo aqui também, tá? Então, tudo que eu paguei da minha atividade de operação já está aqui. Então, meu valor total aqui da minha atividade operacional, ou seja, de tudo aquilo que eu recebi, os 98 aqui, menos todo esse montante aqui que eu paguei, tá? Eu chego num valor, num saldo final de 4.856,88 centavos. Ou seja, tudo que eu recebi menos tudo aquilo que eu paguei. Ok? Aqui na atividade operacional? Entendido, pessoal, aqui? Sim, professor. Beleza. Então, logo depois eu tenho o quê? As minhas atividades de investimento, sempre, tá? Então, o que eu investi no meu período aí? Só foram duas coisas, que foi a minha compra de equipamento no valor de 5 milhões, né? E o nosso aporte de capital no valor de 6 milhões. Então, o aporte de capital está entrando com dinheiro no caixa, então ele entra positivo. A minha compra de equipamento de 5 milhões, ela vai entrar negativa, por quê? Porque está tirando dinheiro do meu caixa, tá? Então, eu tenho um saldo aqui de atividade de financiamento, eu tenho um saldo positivo de 1 milhão de reais. Por quê? As minhas entradas de 6 milhões foram maiores que as minhas saídas de 5. Tudo bem aqui? Tá. Certo? Tudo bem. Beleza. E aí, agora, eu vou para a minha última parte do fluxo de caixa, que são as minhas atividades aqui de financiamento, tá? Então, primeiro, eu falei que eu fiz uma aplicação financeira e que o montante dela foi de 30 mil. Isso está lá no enunciado que eu dei. E também está aqui no seu balanço patrimonial. Então, eu já incluo aqui a minha aplicação financeira. O quê? Entrando dinheiro, né? Porque entrou o meu dinheiro aqui no meu caixa, porque eu apliquei, né? Uma entrada de recurso. Mas eu também informei que houve pagamento de juros sobre empréstimos e também do principal, da parcela principal do empréstimo. A aplicação financeira é entrada no caixa? Isso, entrando aqui. Vai entrar aqui. Tá? Porque ele aumenta a sua atividade aqui de financiamento. Mas então, por exemplo, se caixa, você resgatar a sua aplicação financeira, ela vai diminuir. Porque o que acontece? A sua aplicação financeira aqui, ela aumenta o seu disponível. Entendeu, Ramon? Tá, no projetado ali. Isso, no projetado. Porque o que acontece? Aqui, olha, são as nossas disponibilidades, caixa e banco e aplicação financeira de liquidez imediata, ou seja, está ali no seu disponível. Aquilo que você consegue transformar em dinheiro rápido, tá? Então, por isso que eu preciso somar ela aqui. Porque eu estou aumentando ali o meu recurso rápido, tá? De acesso rápido. Então, por exemplo, se eu falasse que houve resgate de aplicação financeira, tá? Você tira ali da sua aplicação financeira e joga lá no seu caixa. Aí aqui, esse resgate da aplicação financeira, você vai diminuir esse valor. Ou, por exemplo, se eu falasse assim, houve recebimento de juros sobre a aplicação financeira. Ou seja, o banco está me remunerando, né, a mais um valor. Isso também vai entrar somando. Tá? Eu não entendo porque no resgate diminui, sendo que eu tô
injetando no meu caixa. Porque, na verdade, o que vai acontecer? Ele vai diminuir só aqui na sua atividade aqui de financiamento. Porque você vai tirar aqui do seu financiamento e vai jogar ele, na verdade, para cá, para a sua atividade operacional. Porque quando você resgata e joga lá para o seu caixa e banco. Não, eu tirei do financiamento e jogo aqui no operacional. Isso, porque nesse exercício aqui a gente só está aplicando. Eu não dei nenhum exercício para vocês com resgate de aplicação financeira. Sim, tá? Se houvesse um resgate de aplicação financeira, eu diminuo aqui da minha atividade de financiamento, né? Que ela está aqui, e isso vai entrar no meu operacional aqui. Porque eu estou jogando dinheiro para lá, para minha atividade operacional. E não é um financiamento. Sim, sim. Tá? Que aí é como se fosse lá atrás, quando a gente aprende aqueles fatos permutativos do ativo. Tá? Isso vai ficar ali dentro, não vai ter efeito no geral. Mas aqui no fluxo de caixa, dentro das atividades, tá? Ela vai funcionar do mesmo jeito aqui. Tá? Só que aqui a gente vai colocar esses montantes da aplicação financeira aqui dentro das atividades de financiamento. Entendeu? Ok, Gislene, entendi. Beleza. Então, aqui, pessoal, voltando aqui no caso dos juros do empréstimo, né? Nós pagamos 70.978 de juros e também pagamos 200 mil do principal. Então, eu entro com esses valores aqui diminuindo, porque saíram do meu caixa esse valor, tá? Então, eu chego num valor total aqui de tudo aquilo que eu recebi, menos aquilo que eu paguei, né? Ou seja, menos aquilo que saiu do meu caixa, num valor total negativo aqui de R$ 240.978. Então, eu já tenho o meu saldo de cada uma dessas atividades, da minha atividade operacional, da minha atividade de investimento e da minha atividade de financiamento, tá? Então, aí, eu já tenho condição de saber qual foi o meu saldo geral no caixa. O que eu tenho que fazer? Somar todos os resultados de cada uma dessas atividades. Então, a minha atividade operacional, ela foi positiva em 4.856,88. A minha atividade de investimento, ela também fechou positiva em 1 milhão. Então, aqui eu já tenho 1 milhão, 1.004.856,88. Mas as minhas atividades de financiamento, elas fecharam negativa, ou seja, eu mais paguei do que recebi. Então, ela fechou negativa em 240.978. Então, 1.004.856,88 menos os 240, eu chego num saldo geral no caixa aqui de 763.878,88. Tá? O saldo gerado no ano. Para eu chegar no meu saldo final do fluxo de caixa, o que eu preciso fazer? Somar com o meu saldo anterior. O meu saldo anterior era de R$1.000, como eu estou informando, que foi informado no balanço inicial. Então, 763.878,88 mais R$1.000, eu chego no meu valor total de 764.878,88, que é exatamente o nosso valor aqui obtido pela diferença entre ativo e passivo. Ok? Então, para a gente saber, tirar a prova dos 9, para poder saber se o nosso balanço aqui ficou tudo certinho, se esse saldo aqui de caixa e banco está correto, o nosso fluxo de caixa tem que fechar exatamente igual o valor. Se não fechar, alguma conta ficou errada. Entenderam? Ok. Entendeu, pessoal? Dúvida aqui? Dúvida, gente? Professora, só para confirmar, fornecedores são as compras brutas isso, mais as mais o saldo inicial aqui de inicial, menos o saldo final do projetado. Isso aí. Isso mesmo, Isabela. Tá bom. Por exemplo,
vai depender do exercício que você passar? Pode acontecer de ser diferente? Não, né? De quê? Não, o fornecedor aqui não. Nem fornecedor, nem as vendas aqui não. No fluxo de caixa é sempre isso. Tá bom. Mais dúvida, pessoal? Perla, Simone, Ramon, Nayara, Isabela. Vocês que estão aí, é a hora, a oportunidade para tirar todas as dúvidas antes da prova. Eu acabei de perguntar sobre os fornecedores. Sou eu que estou falando, que eu sou Isabela. Mais alguém, gente, que queira tirar dúvida? Amanhã, na horinha da prova, a gente entra em contato aí. Abre um chat pra gente. Pois é, as dúvidas é agora. Na hora da prova, não tem dúvida, não. A prova é 7 horas, Gislene? É a partir das 18. Das 18 às 22h30. Tá gravando essa correção, professor? Tô gravando essa correção. Fazer de novo e corrigir de novo. Precisar de ver mais umas 1000 vezes. Gente, o negócio é fazer. Porque quando vocês começam a fazer, você já pega o raciocínio. E o que acontece? Uma dica que eu já dei na aula, nas outras aulas, dei na outra prova, e vocês não entenderam. Deixa a planilha de vocês já montada, já planilhada, já toda com as fórmulas redondinhas dos valores. Porque vocês conseguem fazer de uma maneira muito mais rápido. Entendeu? Já expliquei aqui tudo direitinho para vocês. Faz isso aí, coloca a estrutura. A estrutura da DRE é uma só, não vai mudar, não tem como mudar, porque ela é básica, sempre. O do balanço patrimonial, a mesma coisa também. E outra coisa que eu percebi que vocês erraram muito na prova inicial. Gente, tem que colocar as contas do balanço em ordem. Igual, por exemplo, teve aluno que colocou a conta de aplicação financeira lá depois da conta de estoque. Tá completamente errado, não pode. Dentro do ativo e do passivo, tem que obedecer a ordem de liquidez, gente. Isso aí é básico lá de trás. Tá? Então, na hora de montar o balanço, tem que colocar também as contas de acordo com a estrutura patrimonial, que vocês já sabem. A mesma coisa é a DRE. Não confunda despesa com custo, porque senão vocês vão errar o lucro bruto. Errou o lucro bruto, vocês vão errar os demais. Tá? Então, fiquem atentos a essas questões. Na aula da prova anterior à prova inicial, eu avisei para todo mundo, pessoal, dê uma olhada no que é a estrutura de DRE, para vocês montarem a DRE corretamente. E muita gente montou DRE errada, tá? Então, mais uma vez, estou dando mais uma dica. Dê uma olhada nisso para vocês não errarem coisa boba, coisa que vocês não precisavam ter errando mais, tá? E aqui no fluxo de caixa, a mesma coisa, tá? Tem uma estrutura. Essa estrutura já foi dada para vocês tanto na disciplina quanto em disciplinas anteriores, que isso aqui a gente aprende a fazer fluxo de caixa lá no 4º período, em contabilidade avançada. Então, é simples, são só 3 tipos de atividades. Já expliquei hoje novamente aqui o que vai em cada uma das atividades. Então, não confunda e colocar em grupos diferentes. Porque se você colocar em grupos diferentes, o seu saldo final não vai fechar. Sim. Então, contabilidade avançada e estrutura das demonstrações, a gente não fez ainda. Eu acho que por isso que está todo mundo nessa confusão. Ainda mais assim, a gente que veio de outra faculdade. A gente que veio de outra faculdade, a gente não viu muita coisa, entendeu? Então, a gente está um pouco perdido mesmo, entendeu? Ainda mais essas 2 disciplinas, a gente não fez ainda. Entendeu? Então, assim, então, algumas coisas a gente, sim, igual... algumas coisas a gente já viu, então, mas para poder pegar na prática, assim, a gente não tinha visto. Tanto é que a gente teve dificuldade com a sua matéria nisso e também com a
a professora Michelle, entendeu? Tudo a mesma coisa, DRE, balanço, essas coisas. É porque é o seguinte... fundamentos, né? Pois é nos fundamentos, entendeu? E não só os meninos que vieram da IBS, mas nós que somos da FAMIG também, que emendamos o curso de administração, pularam todas essas matérias. Aí a gente vai ver elas que horas? Nos últimos períodos. E aí por isso que tá todo mundo nessa luta danada. Tá tendo muita coisa anterior a isso e assim, a gente nem tem os fundamentos, os princípios, pra gente ter, né, um caminho a percorrer. Agora a gente tá pegando um pouquinho em cada metade, entendeu? E aí todo mundo vira e fala, vocês estão no 7º período, mas sem base de 7º. É como se a gente estivesse talvez no 5º ainda. Na verdade, nem no 5º, né? Porque, igual, por exemplo, aqui eu precisava das informações de fluxo de caixa, entendeu? No 2º e no 3º. No 4º. Aí a senhora ficou chocada com a gente, mas é por causa disso aí, ó. Tá a nossa turma praticamente inteira, com exceção dos meninos, acho que da FACEM, que eles devem, eu acho que eles estão regular, nós não tivemos os fundamentos principais aí, não. Mas infelizmente, né? É porque é o seguinte, eu preciso dar o conteúdo da disciplina, entendeu? E eu não tenho, não dá tempo, pessoal, de eu parar e ensinar tudo para vocês de novo. Igual o que eu expliquei agora aqui do fluxo de caixa, são, assim, informações essenciais, básicas, tá? Igual, por exemplo, até então a gente nunca tinha aprendido nem visto fluxo de caixa, entendeu? Entendi. Então, assim, a dificuldade da maioria é isso. A gente não viu essa matéria e a gente está pegando pouquinho em pouquinho cada matéria e a gente não está conseguindo juntar tudo. Entendi. Mas agora, gente, olha, fazer as atividades, fazer os exercícios. Quem tiver oportunidade, né? Eu sei que deve ter gente aí querendo me matar, minha orelha, vocês podem estar vendo aqui, ó, tanto que tá vermelha, vocês devem estar me xingando até a minha 5ª geração, por causa dessa questão da atividade extra, mas eu queria pedir realmente que vocês me compreendessem dessa vez, vocês me conhecem, sabem que eu flexibilizo tudo que eu posso, o que eu posso fazer para ajudar o aluno, eu faço, mas não faz sentido eu aceitar uma atividade que eu acabei de corrigir e dei resposta para todo mundo, né? E então, o que eu vou orientar para vocês? Se vocês tiverem a oportunidade, faça mais uma vez o exercício antes da prova de amanhã, porque vocês vão ter mais facilidade para poder fazer. Amanhã vocês vão ter um bom tempo para poder fazer a prova, de 6 horas da tarde até 10h30 da noite. É tempo, assim, mais do que suficiente para vocês fazerem a prova. Se vocês já deixarem aí a planilha de Excel de vocês aí tudo pronto, vocês vão fazer a prova com meia hora. Porque é tudo muito rápido. Só que tem que ter planejamento, né? Tem que ter planejamento, tem que ter gestão do tempo. Eu sei que é difícil, mas agora é um momento que a gente já está no final do semestre. Então, vai ter que se empenhar um pouquinho mais para a gente poder passar isso logo e passar tranquilo. Sem estresse, nem para vocês, nem para mim, porque eu fico super chateada quando vocês vão mal. Nenhum professor quer ver aluno indo mal, porque eu quero que vocês vá bem nas disciplinas, que vocês compreendam o conteúdo. O que eu puder fazer para poder ajudar, quem já me conhece há mais tempo sabe que eu estou aqui realmente para poder somar, tá? Para poder tentar ajudar vocês naquilo que eu puder. Ok? Ok.